Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de desenho mecânico, né? A gente vai ver mais um vídeo aqui referente à traçagem, né? Uma outra dúvida que surgiu foi como encontrar, né, o centro de uma circunferência ali por meio de traçagem, né? Então vamos lá, né? Vamos fazer aqui uma elipse. Lembrando que o software que a gente está utilizando aqui é o Autodesk Sketchbook, né? Ele tá aí, o link dele está na descrição, software gratuito, né, muito bom, né? Já falei várias vezes aí sobre esse software, né? Então vamos fazer aqui um círculo, vamos deixar aqui com 90 graus para a gente poder fazer aqui a traçado, né, no círculo, né? Vamos colocar aqui, deixar aqui com 90 graus, beleza, pronto. Então aqui ele está uma circunferência aí perfeita. E aí, pronto, vamos deixar desse tamanho mesmo. Vamos fazer que a gente queira descobrir, né? Vamos traçar aqui o círculo. Espera aí que deu um errinho aqui. Isso é por causa do mouse. O mouse está com um problema. Está passando aqui no centro. Vou botar aqui. Deixa eu passar aqui. Pronto, acho que agora vai dar para traçar. Pronto, beleza. Então, tá aí a circunferência. Então, o objetivo é encontrar o centro dela perfeitamente, né? Encontrar esse centro aqui dela, né? Por meio da traçagem. Como é que a gente faz isso? A gente tem que traçar duas retas, né? Vamos colocar aqui a régua. Vou mover ela para aqui. Aqui tá bom, né? Vamos traçar aqui uma reta. Traçando essa primeira reta, né? O que a gente faz? A gente vai traçar uma reta, né, relativamente perpendicular a essa reta, né? Então vamos rotacionar ela aqui, né? Vamos rotacionar ela aqui e deixar ela o mais perpendicular possível, né? Vou tentar deixar ali com a mesma relação aqui de abertura. Deixar aqui 45 graus. Pronto, aqui tá bom. E aqui a gente vai mover ela. Pronto, perfeito. E aqui a gente vai traçar outra reta. Aqui a gente vai traçar outra reta. Então é importante essa questão aqui do ângulo, né? Dele ficar o mais reto possível, né? Quanto mais reto, mais preciso será o encontro do centro, né? Feito isso, o que a gente precisa fazer agora? A gente vai utilizar justamente esses pontos aqui de encontro, né? Vou colocar aqui de vermelho, esses pontos aqui, né, encadeamento, para poder traçar, né, ali o centro, né, das retas que vão surgir, né, aqui, e justamente esse encontro dessas retas vai dar aqui a indicação do centro. E aí, para traçar esse centro, a gente vai tomar como base a referência desses 4 pontos aqui da intersecção, né, que a gente marcou agora. Então esses pontos aqui eles vão ser a referência, né? Então aqui como um compasso, né, a gente vai fazer esse traçado, né, tanto de um lado como do outro. Então vamos lá. Vou pegar aqui novamente aqui o elemento circular, né? Vou pegar aqui o elemento circular e aqui a gente vai mover ele. Eu vou diminuir aqui o tamanho dele. Vou diminuir aqui o tamanho dele. Vou colocar o centro dele aqui, ó, na intersecção desse ponto, né? Aqui na intersecção desse ponto aqui. Ele tem que passar um pouco do centro, né? Que centro é esse? Do centro dessa linha aqui, né? Desse arco aqui. Então aqui tá bom, ele está passando um pouco aí do centro e aqui eu vou fazer aqui um arco com ele. E agora eu levo ele para o outro lado, né? Outra referência ali de centro. Eu levo ele para esse ponto aqui e faço a mesma coisa, né? Faço a mesma coisa. Então o que acontece? Com isso feito, a gente vai ter aqui 2 pontos em sequência, que é os 2 pontos que vão ajudar justamente a encontrar esse centro da circunferência. Eu vou mover agora, né, esse elemento aqui para esse outro ponto. Aqui, vou fazer a mesma ação e mover ele para esse outro ponto aqui. E também fazer a mesma ação. Então agora a gente tem os 4 pontos que nos interessam. Que, vou marcar aqui de azul. São esses 4 pontos aqui. Esses 4 pontos aqui vai nos dar a possibilidade de traçar as duas retas e, consequentemente, encontrar o centro da circunferência, né?
Vou voltar ali com a régua, vou rotacionar ela para ficar alinhada aí com os pontos. Vou rotacionar aqui um pouco ela. Pronto, aí tá bom. E aqui é só traçar. E vou rotacionar ela para o outro lado também. Vou rotacionar aqui. Isso, perfeito. E aqui a gente tem a indicação do centro, né? Ou seja, o centro aí da circunferência, o mais preciso possível por meio aí da traçagem, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né? A gente está aí fazendo uma sequência de vídeos aí referente à traçagem, né? E hoje a gente vai estar verificando como dividir uma linha, né, em 4 partes iguais. Né? Então aqui a gente está utilizando o software do Autodesk Sketchbook, o link dele está na descrição. Vamos aqui escolher a régua. Vamos tentar deixar ela aqui o máximo possível aqui na horizontal. Deixar aqui no ângulo 0. E aqui a gente vai traçar uma reta qualquer. Né? Vamos traçar aqui essa reta. E o nosso objetivo vai ser dividir essa reta aí em 4 partes iguais. Né? E aí para fazer isso, a gente vai pegar aqui a elipse, né, o transferidor. Ele já está aqui com ângulo de 90 graus, isso aqui é importante, né? Ele tem que estar aqui 90 graus, então ele já está em 90 graus. E aí o que acontece? Eu vou colocar ele alinhado no final do segmento, né? No final aqui da reta. Né? E feito isso, eu tenho que ficar atento para que ele tenha amplitude para passar do centro da reta. Né? Esse arco aqui dele passar do centro da reta. Se você observar, né, mais ou menos o centro está aqui. Né? E esse arco aqui ele passou do centro, então ele tem que estar passando do centro. Então perfeito aí. Vou pegar aqui o lápis aqui e traçar. Traçar aqui só um segmento aqui. Né? Não vou fechar o arco aqui. Só o segmento. E vou pegar essa mesma circunferência e mover ela aqui para o outro lado. Né? Fechando aqui no final dessa linha. E aqui eu vou fazer agora esse traçado. Né? Feito isso, eu vou ter a intersecção ainda não, né? As duas indicações de ponto para poder fazer a traçagem da primeira reta. Né? Então aqui eu tenho a indicação aqui para essa primeira reta. Então a gente dividiu em 2 partes, agora o objetivo é dividir em 4 partes. E o que é que a gente vai fazer? Pegar novamente, né, ali o transferidor. Né? E agora eu vou alinhar aqui no centro da reta. Né? Só que aí ele está muito grande, aquele mesmo detalhe, né? Ele tem que estar passando um pouco ali do centro, então a gente vai diminuir aqui o tamanho dele. Né? Ele tem que passar de que centro agora? Né? Ele tem que passar do centro desse segmento aqui, dessa reta, né? Para poder fazer aquele mesmo processo que a gente fez agora há pouco. Né? Então ampliar aqui um pouco mais. E aqui já dá para a gente fazer dos dois lados. Né? Vou fazer aqui. Aqui. E aqui também, né? Aqui também, que aí já facilita. E aqui eu vou mover ele agora para o final da reta e vou traçar novamente. Né? Traçar aqui novamente ele. E fazer o mesmo do outro lado. Traçar aqui ele. E agora é utilizar a régua só para fazer esse movimento aqui da intersecção, né? Que ele não ficou tão preciso no centro. Deixa eu mover ele mais para cá. Ok. E mover ele para aqui. Pronto. Beleza. Então é isso. E aí a gente tem a divisão do elemento aí da reta, né? Em 4 partes iguais aí por meio de traçagem, né? Ou seja, esses 4 espaçamentos aqui com a mesma distância. Beleza? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, bem interessante, que é a indicação de ajuste, né? Tipo de ajustes, né? Muitos estudantes têm pedido, né, para a gente falar sobre essa parte de ajuste, né? Esse desenho que vocês estão vendo aí é um projeto que a gente está fazendo aí. Depois que ele estiver pronto aí, talvez a gente faça um vídeo aí explicando, né, o funcionamento dele, mas vamos falar aqui sobre ajuste. O que acontece?
Exemplo, aqui a gente tem um eixo, né, e tem um rolamento, né, aqui. Como é que a gente faz para indicar, né, qual é o tipo de ajuste que eu vou querer, né, para essa montagem? Né? Como é que eu faço para ter essa análise? Né? É importante analisar no projeto como é que vai ocorrer, né, o funcionamento do mecanismo. Né? Essa é a grande sacada, né, vamos assim falar, né? Entender como é que vai ser o funcionamento. Porque da base do funcionamento entra a indicação do ajuste. Né? Exemplo, basicamente são três tipos de ajustes, né, que existem, né, são os mais comuns. Né? É o ajuste com folga, né? O ajuste intermediário e o ajuste sobre medida. Né? Esses são os mais comuns. Né? Na verdade são os três, e desses três possíveis vêm as derivações. Né? Esse vídeo a gente vai dividir em duas partes. Nessa primeira a gente vai falar sobre esse conceito, e na segunda a gente vai fazer uma análise com cálculo. Né? Quando a gente fala de ajuste com folga, a gente está falando justamente de elementos que vão montar, mas que obviamente haverá um espaçamento. Né? E o tamanho desse espaçamento, seja mínimo ou seja relativamente grande, não importa. O que acontece é que vai ocorrer, né, a folga entre eles. Exemplo, vamos supor aqui uma montagem onde o furo, né, ele seja com a qualidade de ajuste H8, né, H8, e o eixo ele seja com referência F7. Então o ajuste H8 F7. O que acontece? Esse tipo de montagem H8 F7, a gente vai ter a seguinte condição, né, tomando como base a linha de referência do eixo 0. Né? Quando a gente fala linha de referência do eixo 0, está ligado à referência nominal. Né? No próximo vídeo, como a gente vai fazer o exemplo, fica mais fácil de entender. O que a gente vai falar agora é sobre essa questão de não tocar, já que é um elemento com folga. Então, nesse caso de um ajuste H8 e F7, o que acontece? O elemento que tem a base H8, né, ou seja, o furo que tem a base H8, o que acontece? Ele vai partir do eixo de referência, do eixo nominal, até um valor para mais. Né? Ou seja, ele vai do eixo de referência até para mais. O eixo de referência, como a gente falou, aqui referenciado como 0. Então essa aí é a variação. Quando a gente fala do F7, o F7 ele não vai tocar no eixo de referência. Não vai tocar no eixo de referência. Né? Ou seja, a variação limite dele, né? Exemplo, vamos supor que seja a indicação de variação, ele sempre vai ter um espaço, né? Uma folga ali para o H8. Né? Ou seja, ele vai ter esse espaço. Então, esse tipo de montagem, ele é considerado com folga, né? Uma folga relativamente grande. Né? Então, um tipo de montagem com folga. E quando a gente fala que é uma montagem com folga, significa o seguinte, aí vem um detalhe interessante. Se a gente tiver o menor valor do furo, que é o H8, vamos supor que seja o menor valor do furo, e o maior valor do eixo, mesmo assim eles não vão se tocar. Né? Ou seja, haverá uma folga entre eles. Né? Então, essa é a medida, ou essa é uma indicação de uma medida possível de montagem com folga. Né? Então, essa é a lógica de análise. Quando a gente fala já de uma montagem com interferência, ou melhor, com intermediário, né, pode ocorrer folga ou não. Né? Ele pode estar ali oscilando com a folga ou não. Né? É a relação da montagem intermediária, que a gente também vai ver um exemplo depois. Já no sobremedida, não tem folga. No sobremedida, ele não vai ter folga. Você poxa, como é que monta um elemento que não tem folga? Normalmente esse tipo de montagem, ou o elemento ele passa por uma contração térmica ou por uma dilatação térmica. Né? Então, como eu disse, depende muito do projeto que vai ser utilizado. Então, essas são as características base. Vai ficar melhor para a gente entender quando a gente for para o próximo vídeo e já trabalhar em cima de exemplos, tá bom? Eu acho que talvez um único exemplo não seja o suficiente, qualquer coisa a gente faz mais de um exemplo. Valeu, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia. O segundo vídeo aí falando sobre tipos, né, de tolerância de ajuste. No último a gente falou sobre os conceitos e aí a gente vai para o exemplo. Né? E aí a gente chegou ao consenso de fazer um exemplo para cada tipo de... Acho que cada tipo de ajuste não, né? Mas para exemplificar, né, ali pelo menos o afastamento, né? A ideia do afastamento dos tipos de ajuste, né? Seja
com folga, seja intermediário, seja sobre medida. Vamos verificar aqui um com folga, né? Inclusive do tipo que a gente tinha falado no último vídeo, né? Que foi H8 e F7. Né? Então vamos fazer um exemplo desse aqui. Deixa eu mudar aqui a tela. Pronto, beleza. Então vamos aqui supor o seguinte, que seja uma montagem do tipo H8 F7, como a gente falou. Vamos colocar aqui furo, diâmetro, vamos colocar aqui o diâmetro dele 55 milímetros, né? Já vou colocar com o valor 55 H8. E a montagem vai ser no eixo, diâmetro 55 F7, né? 55 F7. Só relembrando que quando é furo, né, a letra fica maiúscula, quando é eixo fica minúscula. Beleza, então tá aqui as indicações e vamos verificar aqui como é que ficam os afastamentos, né? No caso, para o 55H8, ele fica com mais 46 e 0. Mais 46, vou colocar mais 46 barra 0. Já o F7, né, para o 55, ele fica menos 30, menos 60. Menos 30 é menos 60. Menos 30 barra menos 60. Então, só para relembrar aqui, né? Aqui está a indicação do valor, né, nominal dos elementos aí de referência, e aqui está o principal, né, que são os afastamentos. Lembrando que esses afastamentos eles são valores milesimais. Então vamos verificar aqui logo o diâmetro do furo, né, o máximo e mínimo. Furo, valor máximo, no caso aí o valor máximo vai ser 55, né, mais 46 milésimos, né, de milímetro, né, ou seja, 55,046, e vou colocar aqui uma barra, e o valor mínimo vai ser 55, né, e 0, né, ou seja, o meu valor mínimo é 55,00, deixar assim. E o eixo? O eixo ele vai ter o valor mínimo, ou máximo, né, primeiro. O valor máximo vai ser 55 menos 30, né, 30 milésimos, né? Então, nesse caso aí, ele ficaria com 54,970, né, já que é o máximo, né? Então, ficaria 55 menos 30 milésimos, né? Então, daria 54,970. E o mínimo seria 55 menos 60 milésimos, né? 55 menos 60 milésimos vai dar 54,940, é isso. Então tá aí todos os valores. Para quem quer ver mais detalhado essa parte desses cálculos, a gente já fez muitos vídeos aí no canal falando sobre análise, tolerância de ajuste, né? E onde a gente foca mais nos cálculos, né? Que a gente está olhando mais essa questão do conceito da folga. Então beleza, então aqui é o seguinte, o valor máximo do furo, 55,046, valor mínimo do furo, 55. Valor máximo do eixo, 54,970, mínimo 54,940. O que significa? Eles nunca vão se encontrar, ou seja, sempre vai ter uma folga. Qual é a folga máxima? Folga máxima. Nesse caso, a folga máxima vai ser o quê? O valor, levando em consideração o furo máximo, vou colocar FU max, que no caso o furo máximo é 55,046, menos o menor afastamento do eixo, né? Ou seja, o mínimo, que nesse caso é 54,940. Ou seja, se a gente subtrair esses dois valores, a gente vai ter a folga máxima, né? Então, 55,046 menos 54,940, né? Ou seja, é uma folga de mais de um décimo, né? 0,106, né? Dá 106 milésimos, né? Ou seja, um décimo e 6 milésimos, né? A folga mínima já vai ser o inverso, né? Na folga mínima, a gente vai ter a subtração do menor diâmetro do furo menos o maior diâmetro do eixo. Ou seja, a folga mínima vai ser 55 menos
54,970. Já vou colocar aqui o valor direto. Folga mínima, já vou colocar aqui o valor. Não vou nem calcular. Ou seja, vai ser 55 menos 54,970. A folga mínima vai ser 0,030. Né? Ou seja, essa aí é a folga mínima, né? entre esses elementos. Né? Ou seja, 3 centésimos de folga. Né? Então, veja que mesmo na folga mínima, eles nunca vão se encontrar, ou seja, nunca vai ficar sobre medida. Né? Então, sempre vai ter, né, uma indicação de folga. Então, esse tipo de ajuste é um exemplo clássico aí de ajuste com folga, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!